Estamos de volta com mais um problema que a gente pretende resolver utilizando as recorrências. O problema proposto é, usando peças de dominó, que tem esse formato, a ideia é calcular de quantas formas a gente consegue cobrir tabuleiros 2 por N. Então eu aqui fiz tabuleiro 2 por 1, o tabuleiro 2 por 2, o tabuleiro 2 por 3 e a gente vai estudar esse problema para ver se a gente consegue perceber algum padrão de construção que nos permita resolver o problema. Para preencher o tabuleiro 2 por 1, a resposta é trivial. Basta que eu coloque um único dominó sobre o tabuleiro e ele vai estar preenchido. Ou seja, quando N vale 1, só há uma forma de preencher esse tabuleiro. Eu agora vou imaginar que o N é igual a 2, portanto, meu tabuleiro agora é 2 por 2. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que não importa quantas peças de dominó eu vou usar. Não é essa a pergunta. A pergunta é de quantas formas eu posso preencher o tabuleiro. Então, para preencher o tabuleiro 2 por 2, eu posso usar um par de peças na vertical ou um par de peças na horizontal. Sim. Então, perceba que para N igual a 2, eu tenho duas formas de preenchimento. Quando eu imagino o N igual a 3, significa que eu estou trabalhando com um tabuleiro 2 por 3. Bom, eu posso preencher esse tabuleiro das seguintes formas. Se eu começar colocando o dominó, primeiro dominó, nessa posição na vertical, o restante pode ser preenchido com um par na horizontal ou um par na vertical. Só aí eu já contei duas formas. Que eu vou representar assim, ó. Assim é a primeira forma e a segunda forma assim. Entretanto, se eu não começasse dessa forma e começasse assim, só me restaria um pedaço do tabuleiro que só pode ser preenchido desse jeito. Então, eu apresento aqui mais uma forma de preencher o nosso tabuleiro. Só que essas 4 casas iniciais poderiam ser preenchidas verticalmente, mas esse caso já foi contado ali. Então, você percebe que eu acabei de esgotar os nossos casos. Então, num tabuleiro 2 por 3, eu tenho 3 possibilidades de preenchimento. Antes de passar para o preenchimento do tabuleiro 2 por 4, eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato perigoso. Quando a gente procura padrões em sequências, é importante que a gente não seja precipitado. Eu tenho um belo exemplo aqui, né? Para N igual a 1, a resposta foi uma forma. Para N igual a 2, 2 formas. Para N igual a 3, 3 formas. Para os apressados, a conclusão será que no tabuleiro 2 por 4 eu terei 4 formas. E isso não vai ser verdade. Então, não tire conclusões quando você estudou poucos termos de uma sequência. Você observar o que acontece nos 2 ou nos 3 primeiros termos de uma sequência é sempre perigoso. É bom você seguir um pouquinho mais, né? A outra coisa importante é que você procure entender, não só observar os resultados obtidos, mas entender o porquê daqueles números. Qual é o processo construtivo, para que você não caia nessa cilada aqui de achar que quando N é 4, a resposta aqui vai ser 4. Então, vamos ver. Bom, se eu começar preenchendo a primeira casa com um dominó na vertical, eu agora preciso me preocupar em como preencher o restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro é, na verdade, um tabuleiro 2 por 3. E eu já observei na passagem anterior que para preencher um tabuleiro 2 por 3, eu tenho
3 formas distintas. Bom, mas é verdade que eu posso não ter começado dessa forma. A outra forma de se começar este preenchimento é colocar um par de dominós na horizontal. Então, faremos isso agora aqui, ó. Tá aqui, ó. Um par de dominós na horizontal. E agora eu tenho que me preocupar em como preencher o restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro é como se fosse um tabuleiro 2x2. E a gente está vendo ali na tabela, vimos no caso anterior, que o número de maneiras diferentes de se preencher um tabuleiro 2x2 é 2. Então, note que, ao todo, nós temos 5 maneiras diferentes de preencher o tabuleiro 2x4. A gente vai agora generalizar o raciocínio. Então, eu quero que você pense comigo num tabuleiro 2x(n). Nós podemos começar o preenchimento do nosso tabuleiro colocando uma peça do dominó na vertical. Bom, agora eu preciso me preocupar com o preenchimento do restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro é como se fosse um tabuleiro 2×n-1. Vamos representar o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2×n-1 por tn-1. Portanto, esse é o número de maneiras que eu tenho para preencher um tabuleiro 2×n-1. Bom, uma outra forma de se começar o preenchimento do nosso tabuleiro é colocar um par de dominós na horizontal. E agora eu preciso me preocupar de quantas formas eu vou preencher o restante do tabuleiro. Só que o restante do tabuleiro aqui é como se fosse um tabuleiro 2×n-2. Vamos representar o número de formas de se preencher um tabuleiro 2×n-2 por tn-2. Dessa forma, a nossa conclusão é que o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2×n é o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2×n-1 mais o número de maneiras de se preencher um tabuleiro 2×n-2. Bom, só essa regra não define a nossa sequência de números. Eu preciso de um pontapé inicial. Bom, na verdade, como o número que eu quero calcular depende de 2 caras anteriores, eu preciso de 2 valores para começar. E nós vamos buscar esses 2 valores lá na tabela. T1 é igual a 1, o T2 é igual a 2, e essa regrinha vale a partir do n igual a 3. Então, essa é a regra para n maior ou igual a 3. Bom, dessa forma, esse conjunto de informações nos ajuda a calcular a solução para esse problema. Espero que você tenha entendido e aguardo você para uma próxima aula.